Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versos 12 ao verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar? Senhor Deus, aqui está a Tua palavra aberta, lida, e agora te pedimos que na sua exposição o Teu Espírito fale a cada coração. Abençoa-nos, ó Deus, convencendo-nos das verdades das Escrituras e guiando-nos segundo a Tua vontade, mesmo quando cercados por muitos sofrimentos. Que a Tua instrução e que a Tua bênção seja conosco neste momento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o sofrimento é uma experiência para todos nós de perda ou de dor. E ninguém em sã consciência tem prazer nele. Pelo contrário, o que mais acontece conosco são questionamentos sem respostas. E muitas vezes de intensa tristeza, forte ansiedade, por que não dizer também de desespero. Quando o sofrimento vem, são essas experiências que nós atravessamos muitas vezes. E os cristãos, como lemos aqui, eles não estão isentos do sofrimento. O padre Jerônimo Savonarola, que padeceu por defender uma reforma moral e bíblica na Igreja Romana, em 1497, entre 1497 e 1498, tendo sido preso e torturado, disse que a vida de um cristão consiste em fazer o bem e sofrer o mal. Depois disto, ele foi enforcado e queimado em uma praça pública. Nesse sentido, o mundo se tornou, para nós cristãos, um campo de hostilidades por nossa associação com Cristo, que foi odiado e, como disse o profeta Isaías, o mais rejeitado entre os homens. Na última ceia, por exemplo, prestes a ser preso pelos soldados do Sinédrio, Jesus disse aos seus discípulos: não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E mais adiante, no capítulo 6, 16 de João, verso 33, João disse, nas palavras de Jesus: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sendo assim, na experiência cristã, o sofrimento ele é inevitável. E em muitas ocasiões ele é um mistério. Porque quando nós estamos atravessando o sofrimento, nem sempre temos uma percepção clara de qual é a vontade de Deus, qual é o propósito dele para conosco. O que torna o sofrimento mais difícil de ser atravessado. Se pudéssemos saber o porquê estamos passando por muitos sofrimentos, talvez isso consolaria os nossos corações. Mas nem sempre temos uma resposta clara sobre o porquê estamos passando por muitos sofrimentos. Especialmente quando nos julgamos corretos, justos, em situações em que a injustiça é uma evidência clara contra nós. Clara contra nós. Mas, apesar deste mistério no meio dos nossos sofrimentos, Deus está cumprindo os seus propósitos na vida de todos os cristãos. Ele não é surpreendido pelos sofrimentos que nos alcançam
e Ele não perde o controle das nossas circunstâncias para os sofrimentos que nos cercam. Muito pelo contrário. Peço aos irmãos que abram, por favor, capítulo 1 agora de 1 Pedro, onde no verso 6 e no verso 7, Pedro diz que Deus usa o sofrimento na vida do cristão para confirmar o valor da sua fé. Capítulo 1, verso 6 e verso 7, Pedro diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, embora para nós seja muitas vezes um mistério, Deus usa o sofrimento na vida do cristão para confirmar o valor da sua fé, mas também para confirmar o bom testemunho no Senhor. Capítulo 2 agora, verso 19 e verso 20. Confira o que diz, capítulo 2, verso 19 e verso 20. Diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Pedro está afirmando que o sofrimento na vida do cristão cumpre propósitos segundo a vontade de Deus para confirmar o valor da sua fé, para confirmar o seu bom testemunho no Senhor, mas também para confirmar a nossa felicidade no Senhor. Agora, capítulo 3, verso 13 e verso 14. Olha o que Pedro diz: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados, felizes, abençoados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pelo sofrimento, Deus confirma a nossa verdadeira felicidade. Capítulo 4, verso 1 ao verso 2, Pedro vai dizer que Deus usa o sofrimento também para confirmar a nossa santificação do pecado perante o Senhor. Capítulo 4, verso 1 e verso 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então o sofrimento vem para alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, para corrigir os nossos passos, os nossos valores, as nossas percepções da vida. Então Pedro está descrevendo que o sofrimento cumpre propósitos da parte de Deus de confirmar o valor da nossa fé no Senhor, de confirmar o nosso bom testemunho no Senhor, de confirmar a nossa verdadeira felicidade no Senhor, de confirmar a nossa santificação no pecado pelo Senhor e também para confirmar a nossa posição no Senhor. Agora, capítulo 5, verso 10. No capítulo 5, verso 10, Pedro diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ideia é que o cristão está cambaleando, ele está inclinado a paixões infames, ele está andando de maneira torta, ele não está alinhado, ele não está firmado, ele não está fortificado. Então o sofrimento é permitido por Deus na vida do cristão para cumprir o propósito de confirmar a sua posição no Senhor. E na passagem que nós lemos, Pedro vai dizer que o sofrimento na vida do cristão cumpre o propósito de identificá-lo com o próprio Senhor. Capítulo 4, verso 13, Pedro diz: ao invés de ficarem surpresos com o fogo que arde entre vós, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então, o sofrimento na vida do cristão o identifica com o servo sofredor, o identifica com aquele que veio ao mundo para se humilhar em caráter expiatório a favor de mim e também em favor de você. Então, por meio dos sofrimentos, somos capacitados a entender melhor a humilhação e expiação de Jesus por nós, de maneira que, como Paulo disse em Filipenses capítulo 1, verso 29, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo,
e não somente de crerdes nele. E aqui nós temos a linguagem do apóstolo Paulo, que nós somos provados não apenas na nossa confissão, das nossas palavras, mas somos provados quanto à nossa conduta. E é no nosso procedimento de resistência contra todas as formas de tentação, para nos afastar do caminho do Senhor e negá-lo pela nossa conduta, que nós encontramos a nossa gloriosa satisfação na presença de Deus. Porque nós somos confirmados como aqueles que são verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo está dizendo que Deus nos deu a graça de padecermos por Cristo. Eu quero dividir essa passagem que lemos, verso 12 ao verso 17, em apenas 4 partes para facilitar o nosso entendimento. Aqui no verso 12, Pedro vai dizer que o sofrimento ele deve ser esperado. O sofrimento na vida de um cristão, ele está previsto e nós não podemos ficar surpresos quando ele chega. Nos versos 13 a 14, ele vai afirmar, ele vai apelar para que nesses sofrimentos por causa de Cristo, nós nos alegremos e não fiquemos alarmados, amedrontados, estarrecidos ou surpreendidos quando o sofrimento chega. Versos 15 ao verso 16, ele vai apresentar as razões corretas para experimentarmos alegria nos sofrimentos. E por fim, o sofrimento na perspectiva escatológica, como o sofrimento ele nos direciona para o julgamento final. Vamos ver cada uma dessas partes. Primeiramente, no verso 12, onde Pedro afirma que o sofrimento na vida do cristão é previsto. Olha o que o texto diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Meus queridos irmãos, uma das grandes mentiras da teologia da prosperidade diz que o crente fiel, ele é recompensado com riquezas, saúde e crescimento profissional. A teologia da prosperidade ensina que pelas nossas boas obras, pelos nossos sacrifícios pessoais, Deus nos recompensa de maneira que as bênçãos que nós herdamos e até mesmo a confirmação da nossa salvação se dá pelas nossas obras. Esta é uma das grandes mentiras da teologia da prosperidade. Essa heresia diz, por exemplo, que o crente fiel, aquele que anda em conformidade com os sacrifícios exigidos supostamente pela palavra de Deus, ele não experimenta pobreza, ele não experimenta doença, e ele não experimenta o sofrimento. E se ele experimenta, é por causa de falta de fé ou por causa de pecado. Então, estas heresias, elas não podem ser sustentadas pelas Escrituras, porque o sofrimento, segundo Pedro diz aqui nessa passagem, por exemplo, ele é esperado para todos os cristãos, de maneira que ele usa o verbo aqui, estranhar, na língua grega, com o sentido de alguém que está esperando por um convidado. Então ele diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A ideia é, nós estamos esperando por um convidado, então quando o convidado chega, nós que já estávamos esperando, nós não ficamos surpresos. E esse convidado, ele é representado pelo fogo. Ele é representado pelo fogo, cujo significado é a provação, é o sofrimento. Nós esperamos por isso, está previsto. Então, quando ele chega, nós não estranhamos. Trata-se de sofrimentos causados pelas adversidades do mundo. Foi esse o sentido que Pedro deu à palavra fogo no capítulo 1, verso 7. E ele usa ali para se referir às provações da fé. Deus, meus irmãos, permite que o sofrimento nos alcance para nos provar, a fim de redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não se trata de um teste de declarações de fé, como Paulo já disse e eu mencionei aqui em Filipenses capítulo 1, verso 29, mas do fortalecimento da nossa perseverança como seguidores de Cristo, em meio aos mais diversos sofrimentos que a vida e os relacionamentos neste mundo impõem. Todos nós estamos sujeitos a muitos sofrimentos, especialmente aqueles sofrimentos que são resultado da nossa fé e da nossa coerência na conduta da nossa própria vida em relação à palavra de Deus. Então, Pedro, primeiramente, ele
abre o seu argumento dizendo que o sofrimento na vida do cristão, ele é previsto. E nós, como cristãos, biblicamente instruídos e devidamente instruídos, devemos ter uma compreensão real da vida, não fantasiosa. Não podemos criar um mundo paralelo e tentar viver nesse mundo paralelo, na tentativa de fugir das responsabilidades, das demandas e dos grandes desafios que cercam a vida dos cristãos. A palavra de Deus, honestamente, nos expõe a esta realidade. Nós, cristãos, mesmo fiéis ao Senhor, estamos sujeitos a muitos sofrimentos. E precisamos, com esta consciência, sabendo da sua previsibilidade, nos preparar. E aí, Pedro entra agora no seu segundo argumento, verso 13 ao verso 14, onde ele diz que há sofrimentos pelos quais, ao passarmos por eles, podemos nos alegrar. E há uma diferença muito grande entre sofrer com Cristo e sofrer por Cristo. Sofrer com Cristo significa participar da sua humilhação e da sua exaltação. Ou seja, Cristo é o nosso representante. Ele sofreu todas as formas de humilhações na vida terrena, culminando tal sofrimento na cruz do Calvário e no seu sepultamento. Mas ao terceiro dia, Jesus, como nosso representante, ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Espírito de Deus, que exerceu força quando ele estava entre os mortos. E ele ressuscitou dentre os mortos e foi glorificado à presença do Pai. Então, sofrer com Cristo significa andar pelos mesmos estágios que Cristo andou. O pecado trouxe sofrimento a todos nós, mas representados por Cristo, por ocasião da sua segunda vinda, todos esses sofrimentos darão lugar à glória celestial. E é este o nosso grande destino. Então, isso significa sofrer com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também, diz o apóstolo Paulo, viveremos. Mas a diferença entre sofrer com Cristo e sofrer por Cristo é que sofrer por Cristo significa suportar as oposições por lealdade a Ele. Uma tem a ver com representação, outra tem a ver com experiência particular de cada um no meio do sofrimento. Nós padecemos, nós sofremos, tem momento que pensamos em desistir, caímos em desespero, crente chora, crente passa por doença, crente enfrenta luto, crente enfrenta dívidas insuportáveis, crente é caluniado, crente é injustiçado, crente é maltratado, e esta é uma realidade nua e crua que precisamos encarar. E sofrer por Cristo significa nos manter leais no meio dessas tempestades, dessas instabilidades, destas hostilidades que o mundo impõe sobre nós. Então, à medida que sofremos por causa da nossa lealdade ao nome de Cristo, desfrutamos de um sentimento muito real de comunhão com Ele, e é isso que Pedro está destacando aqui nessa passagem. Ao contrário de nos entristecer ou desesperar, ele nos exorta a nos alegrar. Verso 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, este é o motivo porque nós podemos nos alegrar quando sofremos por nossa lealdade ao Senhor Jesus. É que nós nos tornamos, nos sofrimentos, coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Nós participamos desse caminho, nós sofremos por causa da nossa lealdade a Ele. E quantos de nós aqui, por causa da nossa lealdade ao Senhor, não tivemos que abrir mão de grandes oportunidades? Não sofremos prejuízos profissionais para manter a nossa fidelidade ao Senhor, que é o grande Senhor da nossa vida, acima dos nossos patrões? Quantos de nós aqui já não sofremos muitos prejuízos por nos manter fiéis ao Senhor? E Pedro está dizendo, tais sofrimentos são motivo de alegria para vocês, porque vocês estão se associando a Cristo. Veja como Cristo padeceu entre os homens, por sua lealdade ao Pai. Ele suportou com fidelidade todas as hostilidades, perseguições, o ódio, a rejeição, o desprezo dos homens, se mantendo fiel a Deus e fiel até a morte e morte de cruz. Então vocês se tornam coparticipantes, e isso é motivo de grande alegria. O segundo motivo que ele dá para nós nos alegrarmos no meio dos sofrimentos se encontra na parte B do verso 13, quando ele diz sobre a revelação da glória futura.
Pedro nos permite, no meio dos nossos sofrimentos, a transcender esses limites e contemplarmos aquilo que está reservado a todos aqueles que creem em Cristo. Como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, que estas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com o eterno peso de glória que Deus está reservando a todos aqueles que creem nele. Então Pedro está nos permitindo olhar adiante, além das dores, além dos sofrimentos, os prejuízos, das aflições, ansiedades, e contemplarmos esta glória que há de ser revelada. Ele diz: para que também, parte B do verso 13, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Meus amados irmãos, quando Cristo voltar, nós estaremos com Ele, tomados de alegria, exultando na sua presença, porque todas as coisas haverão de passar, terão sido passadas. O luto, o choro, as fadigas da vida terrena, tudo vai passar. Então, olhando para aquilo que está para vir, nós podemos nos alegrar, porque os sofrimentos não são perenes, não são eternos, não são persistentes. Deus colocou um limite, Deus colocou um fim, e este fim será quando Cristo voltar e nós não estivermos mais sujeitos aos sofrimentos que nós passamos no meio de uma sociedade ímpia e pervertida. Também Pedro diz um terceiro motivo por que nós podemos nos alegrar, além de nos tornar coparticipantes dos sofrimentos de Cristo e também contemplarmos a glória que há de ser revelada. Ele diz no verso 14 sobre uma revelação de glória no tempo presente. Além do futuro, ele agora olha para o presente e diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que acontece com um cristão que sofre por causa do nome do Senhor Jesus Cristo e por lealdade a Ele, escolhe padecer, ser injuriado, discriminado, ser maltratado. O que acontece é uma certificação, uma confirmação da graça de Deus, da bênção de Deus mediante o seu Espírito, de que nós estamos ali sendo preservados e abençoados e confirmados pelo próprio Espírito de Deus. Ou seja, embora o sofrimento seja capaz de nos convencer a olhar somente para Ele, como se Ele fosse um fim de todas as coisas, a Bíblia nos ensina a olhar adiante e percebemos que Ele não é o fim, mas o meio para benefícios maiores que as perdas que o próprio sofrimento nos traz. Jesus estava na cruz, segundo o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 2, sofrendo todas as injúrias dos homens ao seu lado, dos soldados e das multidões que estavam o insultando. Ensanguentado naquela cruz, passando pelas mais terríveis dores, os céus de Jerusalém escurecidos, houve tremores na terra de Jerusalém. Naquele momento, a terra convulsionou-se diante do Filho de Deus pendurado no madeiro. E diz o texto, segundo o autor do livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 2, que ali Jesus estava contemplando a alegria que lhe estava reservada. Ele estava passando por tudo aquilo, sabendo que o seu sofrimento estava limitado, porque Deus haveria de ressuscitá-lo ao terceiro dia e ele seria glorificado nos céus. E é isto que está reservado para todos que são seguidores fiéis do Senhor Jesus Cristo. Eles padecem, passam por sofrimentos, mas Pedro diz: alegrai-vos no meio dos sofrimentos por causa de Cristo, porque vocês são tornados coparticipantes dos seus sofrimentos, por causa da glória que há de ser revelada, e porque nestes momentos o Espírito Santo de Deus, da glória de Deus, está confirmando sobre vocês as promessas que lhes foram mencionadas. Em terceiro lugar, versos 15 ao verso 16, Pedro vai dizer que se por um lado nós temos motivos para nos alegrar no meio dos sofrimentos, há motivos pelos quais nós não encontramos motivos para nos alegrar. Ele diz, por exemplo, no verso 15, não sofra porém, ou seja, a despeito da experiência de alegria no meio dos sofrimentos, não sofra porém nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com esse nome, reafirmando aquilo que ele já disse antes. Certamente Pedro está recordando do ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 11.
de que se formos insultados por causa de Cristo, podemos nos considerar bem-aventurados, abençoados, felizes, porque o Espírito Santo nos assegura os benefícios presentes e também futuros. Contudo, as calúnias que Pedro menciona no capítulo 2, verso 12, capítulo 3, verso 9 e verso 16, e no capítulo 4, verso 4, que os crentes estavam sofrendo, além dos maus tratos e injustiças pela lealdade ao nome de Cristo, estas reações hostis do mundo, por causa do nosso testemunho em Cristo Jesus, da nossa lealdade ao Senhor, não pode servir de causa, de motivo, de razão para a ilegalidade. Não devemos pagar o mal com o mal, ou injúria por injúria, conforme Pedro já disse no capítulo 3, verso 9. O crente, quando em sofrimento, quando sendo perseguido, ele não pode responder o mal com o mal. Pelo contrário, deve manter exemplar procedimento no meio dos gentios, dos incrédulos, para que naquilo que falam contra nós sejam envergonhados e glorifiquem a Deus. É o que ele diz no capítulo 2, verso 12 e no capítulo 3, verso 16. Ou seja, agressões físicas não devem ser respondidas com assassinato, nem em injustiças com roubo. Quantos de nós, quando sofremos injustiças, não nos sentimos tentados a, de maneira sutil e velada, tirar proveitos ilícitos, proveitos financeiros e materiais ilicitamente daqueles que nos prejudicam? Então, nem injustiças com roubo, corrupção ou intromissão indevida na vida alheia podem ser características de crentes que passam por sofrimento. Ele não pode responder o mal com o mal. A vingança, seja ela discreta e progressiva, ou imediata e pública, é motivo de vergonha para nós. Por quê? Porque este não foi o exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós. E nesse sentido eu peço para que os irmãos confiram comigo o testemunho de Pedro no capítulo 2, verso 21 ao verso 24. Veja o testemunho que Pedro dá a respeito de Jesus aqui nessa passagem. Capítulo 2, verso 21 ao verso 24. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Este é o testemunho de Jesus, este é o exemplo de Jesus, e como seguidores dele, quando ultrajados, quando caluniados, se agirmos de maneira diferente de Cristo, aí sim, nós teríamos motivo de vergonha entre os incrédulos, entre os gentios, entre aqueles que não conhecem a verdade de Deus. Mas se nós, como diz Pedro no capítulo 4, verso 16, sofrermos como cristãos, nós não temos que nos envergonhar disso. Temos que nos envergonhar do nosso mau procedimento, das nossas reações desproporcionais e vingativas, porque isso não compete a nós. Mas se nós sofrermos como seguidores de Jesus, então nós não temos motivo para nos envergonhar. Pelo contrário, temos motivo para glorificarmos a Deus com este nome. Em último lugar, Pedro mostra agora o sofrimento numa perspectiva futura, escatológica. E graças a Deus por isso, porque nós não ficamos limitados à vida terrena, nós não ficamos limitados ao tempo desta vida no mundo. Pedro agora nos diz que há um fim, e este fim se aproxima, quando Cristo haverá de julgar as causas da igreja e punir os pecadores na sua presença. E este fim está se aproximando, talvez mais rápido do que muitos de nós estão percebendo. Olhando para todos os sinais dos nossos dias, desses últimos dias, somos convencidos fortemente que o Filho do Homem se aproxima. E esta certeza é o que nos motiva a suportar também muitos dos sofrimentos
pelos quais passamos como cristãos. Porque há um juiz que vê todas as coisas e que julga retamente. Verso 12 do capítulo 3. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Agora, verso 4 do capítulo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Há um julgamento se aproximando. Há um julgamento se aproximando. E segundo aquilo que Pedro diz no verso 17, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E ele repete a mesma afirmação com outras palavras no verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Pedro se referiu ao sofrimento como provações que refinam a nossa fé no capítulo 1, verso 6 ao verso 7. Com a finalidade, como já vimos, de aperfeiçoar a igreja, ao contrário dos que não obedecem o evangelho. E esse julgamento com a igreja já começou. Vimos aqui os propósitos que Deus cumpre no meio dos sofrimentos pelos quais os cristãos passam. Deus está preparando o seu povo. Deus está aperfeiçoando o seu povo, fortalecendo o seu povo. Deus está santificando o seu povo. Deus está corrigindo o seu povo. E esse julgamento já começou pela casa de Deus. Com todos nós, Deus já está nos preparando para a morada celestial por ocasião da vinda do seu Filho. Esta é uma verdade inquestionável da palavra de Deus. Agora, é provável que Pedro tenha feito aqui uma referência a Provérbios capítulo 11, verso 31, onde nós lemos o seguinte: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. A lógica dele é que se o cristão sofre por parte dos homens na terra, dos homens perversos na terra, muito mais os incrédulos haverão de sofrer por parte de Deus. Se esse julgamento começa com a igreja, com as finalidades que nós já conhecemos, imagina aqueles julgamentos que estão reservados para os que não obedecem o evangelho. Estes que hostilizam a igreja, estes que perseguem a igreja e que impõem sobre os cristãos muitos sofrimentos. Esse julgamento, ele está se aproximando. Pedro não está ensinando aqui no verso 18 que a salvação é conquistada por meio de provações ou obras, porque o texto diz: se é com dificuldade que o justo é salvo. Talvez lendo essa passagem nós vamos facilmente compreender e equivocadamente compreender que a salvação é resultado da nossa perseverança no meio das provas, das nossas obras, da nossa capacidade de resistirmos às tentações. Mas Pedro não está falando aqui no contexto soteriológico, ou seja, no contexto de salvação. Ele não está dizendo que a salvação se faz merecida pelos nossos esforços. Pelo contrário, o que ele está dizendo é que os crentes não estão isentos de julgamentos disciplinares e temporais, pois fazem parte do processo da nossa santificação do pecado. E este é o esforço que nós passamos no meio das nossas tribulações. Salvos neste sentido. Por que nós passamos por esses sofrimentos e por esses esforços tão grandes, como ele diz, segundo a vontade de Deus, no capítulo 2, verso 15, capítulo 3, verso 17, e também no capítulo 4, verso 2. Porque numa sociedade que ama a promiscuidade, a castidade e a lealdade conjugal é vista simplesmente como coisa do passado, retrógrada. Se você defender a lealdade conjugal até as últimas consequências, você talvez vai ser julgado como aquele que está sendo tolo, porque o que importa é ser feliz. O que importa é você ter prazeres no seu casamento. A partir do momento que essas paixões não existem mais, se justifica o divórcio e você abandona a sua casa, abandona a sua família e está tudo bem.
Então, esses são os valores e os padrões morais dessa sociedade. E os seus valores não são os valores da igreja. Os nossos valores são diferentes. Nós defendemos a estrutura familiar segundo a revelação da palavra de Deus. Que um homem e uma mulher devem ser unidos até que verdadeiramente a morte os separe. Crises acontecem, lutas acontecem, dificuldades acontecem, mas elas precisam ser encaradas não como motivo de separação, mas como motivo de arrependimento na presença de Deus. Nós não defendemos, nós não advogamos e nós não apoiamos o divórcio. Nós não apoiamos que filhos sejam abandonados pelos seus pais dentro de casa, quanto ao ensino da palavra de Deus, quanto ao cuidado disciplinar. Muito pelo contrário. E talvez, por causa do nosso discurso bíblico no meio de uma sociedade que não tem esses valores, podemos ser considerados e julgados como aqueles que são retrógrados, que estão ultrapassados, porque os tempos são outros. Numa sociedade que ama o mal, fazer o bem é um escândalo. Numa sociedade que ama a corrupção, fazer o que é justo é ser radical. Numa sociedade que ama a rebeldia, crer e obedecer à palavra de Deus pode ser motivo de sermos acusados de fanáticos. Numa sociedade que ama a desordem, exigir padrões morais pode ser motivo de sermos acusados de legalistas. Numa sociedade que ama o pecado, denunciá-lo pode se tornar motivo de perseguição. Por isso, Pedro encorajou os cristãos que sofrem pelo exercício da sua fé a se prevenirem e perseverarem, porque estão se confiando àquele que unicamente julga retamente. É o que ele diz no capítulo 2, verso 23. Nós perseveramos, por mais que a luta seja intensa, por mais que a dificuldade seja clara. Pedro não está aqui nos apelando a nós para sufocarmos sentimentos legítimos de dor, de ansiedade, de tristezas intensas. Ele está apenas nos conduzindo a enxergar além do sofrimento e confiarmos nas promessas do Senhor para perseverarmos no meio de todos eles. Eu quero terminar trazendo algumas considerações finais para todos nós. A primeira delas é que, meus amados irmãos, cristãos não estão isentos do sofrimento. Todos nós estamos sujeitos a passar por muitos sofrimentos. E é bom sabermos disso porque nós nos prevenimos. E quando o sofrimento vem, nós não estranhamos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Nós agimos de uma maneira mais lúcida, mais consciente, e estando previamente preparados, somos capazes de respondermos muito melhor do ponto de vista bíblico aos sofrimentos que muitas vezes batem à porta da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos projetos e ambições nessa vida. Nós, sabendo que o sofrimento faz parte da agenda de todos os cristãos, nós temos as chances, honestamente falando, de nos preparar para todos eles. E assim, sermos mais firmes em relação aos nossos procedimentos, como aqueles que verdadeiramente seguem o Senhor Jesus Cristo. Devemos nos alegrar nesse sentido pelo privilégio de sofrer por aquele que nos redimiu. Cristo veio ao mundo, sofreu, mas foi glorificado. Quem somos nós ou que condição estamos para pensarmos que, como seguidores de Jesus, nós não vamos sofrer? Nós vamos sofrer, mas com Ele também seremos muito abençoados, e essa confirmação quem dá é o próprio Espírito de Deus, que habita em nós, que está em mim, que está em você, o Consolador. Jesus foi assunto aos céus, mas Ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito, o outro Consolador, para nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou, mas também para nos dar forças diante das nossas adversidades. Jesus é exposto nas Escrituras, especialmente do livro de Isaías 53, como servo sofredor, que foi desprezado, tratado como o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que soube o que é padecer. Porém, viu o fruto do penoso trabalho de sua alma, e diz o texto em Isaías 53, verso 11, que ele ficou satisfeito. Em Hebreus 4,15 lemos que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele, se referindo a Jesus, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele sabe o que é sofrer. O nosso mediador, o nosso intercessor, sabe o que é o sofrimento.
E embora você esteja passando por lutas, ansiedades, crises existenciais, a palavra de consolo que nós queremos deixar para você é que o Senhor Jesus sabe o que é sofrer. Ele conhece a sua estrutura, e Ele sabe, e Ele conhece todos os sentimentos do seu coração. Você não está sozinho. Deus é presente no meio das nossas tribulações. Por isso é que Jesus intercede por nós, diante do Pai. E podemos confiar na graça de Deus, na misericórdia do Senhor. Quantas e quantas vezes nós não ansiamos pelo alívio, por uma resposta, por uma solução. Quantas e quantas vezes nós não ansiamos nos ver livres de certas tribulações que aparentemente não passam. Podemos recorrer ao Senhor com confiança. Nós temos um mediador, temos um intercessor que sabe o que é padecer. E podemos orar com confiança, mantendo os nossos olhos fitos na pessoa do Senhor Jesus, porque é Ele quem segura nas nossas mãos, e é Ele quem nos guia para fora das nossas tempestades. Por isso Pedro orientou no capítulo 5, verso 6 e verso 7 dessa epístola: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, e podemos encontrar no Senhor consolo e conforto no meio das nossas tribulações. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, nós te pedimos que o Senhor conforte os nossos corações e fortaleça a nossa fé, para que no meio das nossas atuais tribulações, ou quem sabe futuras que haveremos de passar, estejamos firmados, fortificados, porque a Tua palavra, Senhor, nos traz essa instrução e o Teu Espírito a aplica em nossos corações. Ajuda-nos a manter a nossa atenção na pessoa do Teu Filho, a confiar nele em todo instante, e assim, Pai, nos alegrar por sermos coparticipantes dos Seus sofrimentos, mas também da glória que há de ser revelada. Oramos por isto, em nome de Jesus. Amém.